Pessoal, dando sequência no nosso estudo, nós vimos na aula passada que o recebimento e a rejeição são as duas faces da mesma moeda, já que quando o juiz não rejeita a denúncia, ele a recebe. Uma discussão importante que existe na doutrina é sobre o momento do recebimento, já que a previsão de recebimento está tanto no artigo 396 quanto no artigo 399. Qual desses recebimentos deve ser considerado como efetivo recebimento? Primeiro, uma explicação histórica. Segundo consta, o intuito do projeto da reforma em 2008 era que o recebimento ocorresse após a resposta e a análise da absolvição sumária, o que levaria a crer que o efetivo recebimento se dá na fase do 399. Porém, prevaleceu o entendimento de que o recebimento é aquele que foi inserido durante a tramitação do projeto da reforma no Congresso. Com as alterações de redação do projeto originário, foi inserido o recebimento no 396. Prevalece o entendimento de que o recebimento é o do 396, já que ele é o primeiro. E isso porque o recebimento não é um mero ato procedimental, ele tem implicações de ordem material. A implicação de ordem material do recebimento é a interrupção da prescrição. Portanto, se o recebimento interrompe a prescrição, recomeçando a sua contagem, faz sentido no interesse estatal que isso ocorra o quanto antes. É por esse motivo de ordem prática, é por esse motivo de ordem material, que prevalece o entendimento de que o efetivo recebimento é o do artigo 396. E isso deixando claro a profunda crítica da doutrina a respeito. Fixado, portanto, esse entendimento de que o recebimento é o do 396A, vamos à análise da absolvição sumária, outra etapa procedimental de suma importância. Nós vimos que, após o oferecimento da denúncia, o juiz analisa a rejeição, não rejeitando, ele recebe a denúncia, determinando a citação. Uma vez citado o acusado, ele se torna réu e é chamado a apresentar a sua defesa, que tecnicamente recebe o nome dentro do procedimento comum de resposta à acusação. Assim como a petição inicial, a denúncia tem seu roteiro no artigo 41, a primeira defesa tem o seu roteiro no artigo 396A do Código de Processo Penal, que diz que cabe, nesse momento, ao defensor apresentar tudo aquilo que for de interesse do acusado, arguir preliminares, apresentar justificações, documentos, rol de testemunhas, tudo aquilo que seja importante para a defesa. Após a resposta, e lendo tudo isso que foi apresentado pelo defensor, o juiz fará a análise da possibilidade de absolvição sumária, que significará o julgamento antecipado do processo sem a necessidade de produção de provas. Ainda dentro da etapa postulatória, o juiz colocará fim à pretensão se presente alguma das hipóteses de absolvição sumária. E quais são elas? A absolvição sumária deve acontecer quando o juiz verificar a presença manifesta, indiscutível, de excludentes de ilicitude. A presença indiscutível, manifesta da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular de direito devem conduzir à absolvição sumária, mas reforço, somente se manifesta. Havendo dúvida a respeito dessas hipóteses, o juiz não deve absolver sumariamente, abrindo a etapa instrutória para que as partes produzam provas. A segunda hipótese de absolvição sumária é a presença de excludentes, também chamadas dirimentes de culpabilidade, ressalvada a inimputabilidade. Essa ressalva deve ser compreendida. Nós sabemos que o inimputável, por doença mental, sofre uma absolvição imprópria. Ele é absolvido porque inimputável, mas o juiz deve impor uma medida de segurança. É uma absolvição com consequências penais e muitas vezes drásticas, como por exemplo a internação no hospital de custódia. Então, diante dessa hipótese de inimputabilidade, o juiz
mesmo tendo certeza da doença mental, não deve absolver sumariamente, a fim de que durante a instrução a defesa possa convencer o juiz da presença de outra hipótese de absolvição mais favorável. Por exemplo, apesar de doente mental, o réu teria agido em legítima defesa real. Apesar de doente mental, o réu teria agido com outra dirimente de culpabilidade e, portanto, apesar de doente, de inimputável, faz jus à absolvição própria, sem consequências. Essa é a razão de haver a previsão de absolvição sumária, no caso das dirimentes de culpabilidade, ressalvada a inimputabilidade. A ressalva se dá em razão da possibilidade de aplicação de absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança, o que significa algum grau de tolimento da liberdade. Portanto, essa é uma absolvição que suprimiria a possibilidade de produzir provas no sentido de ver acolhido uma tese mais favorável. Essa é a razão da ressalva contida após a vírgula no inciso 2º do 397. A absolvição sumária também deve acontecer quando o juiz se convencer da atipicidade e, por fim, quando o juiz reconhecer causas extintivas da punibilidade. Essa última hipótese de causas extintivas da punibilidade, que são aquelas previstas no artigo 107, num rol não exaustivo, artigo 107 do Código Penal, como, por exemplo, a morte do agente, a decadência, a perempção, dentre outros fenômenos. Essa previsão de absolvição sumária por causas extintivas da punibilidade ela é muito discutida, rechaçada por boa parte da doutrina que entende que houve um erro, porque as situações de extinção da punibilidade, no entender dos doutrinadores, deveria conduzir a um julgamento sem análise do mérito, e não propriamente a uma absolvição. Porém, não há como negar que essa foi uma opção do legislador que deve ser respeitada. Mas lembre-se, existe em relação a essa última previsão uma forte crítica da doutrina, no sentido de que causas de extinção da punibilidade não se confundem com causas de absolvição, sendo tecnicamente mais correto, no entender desses doutrinadores, a extinção do processo sem enfrentamento do mérito. Essa é a absolvição sumária. Perceba que a absolvição sumária não se confunde com a rejeição da denúncia, seja temporalmente, porque a rejeição ocorre logo após o oferecimento da denúncia, enquanto a absolvição sumária é analisada somente após o oferecimento da primeira defesa, da resposta à acusação. Perceba também que a rejeição da denúncia está intimamente ligada a aspectos de natureza processual, ao passo que a absolvição sumária está ligada a aspectos de direito material. A rejeição da denúncia e a absolvição sumária são institutos que devem ser observados em todos os procedimentos de primeiro grau, por força do artigo 394, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Esses institutos delineiam a etapa postulatória do Código de Processo Penal. E uma vez vencidos, não havendo rejeição da denúncia ou absolvição sumária, estará aberta a etapa instrutória de produção de provas, objeto de uma próxima aula. Muito obrigado.